Ao vivo. Acho que já estamos ao vivo. Vamos lá, esperar mais. Está ao vivo aí já? Bom, estamos ao vivo já tem um pessoal entrando. Tudo bom, Dr. Leonardo Pontes? Um abraço, obrigado por estar participando hoje da live. Esperar mais uns 2 minutos até todo mundo entrar e vamos começar. Vamos aguardar. Cláudia Além, Débora. Pessoal, vocês estão entrando agora, eu vou aguardar uns 2 minutos até todo mundo entrar, né? Para começar a falar sobre o tema de hoje, tá bom? E caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí que eu no final respondo, ou no decorrer do bate-papo aqui eu vou respondendo. Grande Francisco, um abraço, tudo bom? Vamos lá. Começar a falar. Vamos lá, começar? Bom, gente, boa noite a todos aí. Obrigado por mais uma vez estarem acompanhando, né, essa live que eu estou fazendo toda segunda-feira. A última live foi sobre os reflexos da Covid-19 nas incorporações imobiliárias. Eu falei tanto na parte da construção civil como nos contratos imobiliários, né, seus reflexos. Está disponível, essa live está disponível no YouTube. Quem quiser acessar lá é João Schumacher. E outros vídeos que eu faço de 1 minuto que eu posto no Instagram. Tá bom? E hoje o tema específico com relação, né, à lei do distrato imobiliário e seus reflexos nas incorporações imobiliárias. Tá? Esse tema aí foi um grande marco, eu acho, para a questão da construção civil, principalmente para pacificar muitas situações com relação às decisões judiciais, né? Então ela trouxe algumas alterações, né, substanciais. A lei do distrato imobiliário, além de tratar sobre as incorporações imobiliárias, ela tratou também sobre a lei 6766 de 79, que trata sobre o parcelamento do uso do solo. Então trouxe, com relação à lei do distrato imobiliário, ela recebeu esse nome, né? É a lei federal número 13.786/2018, ok? Então é sobre essa lei e seus aspectos na incorporação imobiliária. Os principais pontos que eu vou falar com relação aos contratos é o que está na lei propriamente dita. Algumas coisas eu vou ler o que está no dispositivo legal e, consequentemente, vou esclarecer, tá, o que é obrigatório constar e as atenções, tanto o incorporador como o consumidor, o adquirente, tem que se atentar na hora de adquirir o imóvel na planta, tá, que pertence a um futuro empreendimento imobiliário. Então, alguns aspectos importantes, antes de dar um início aí no start, né? Essa lei, para vocês terem uma ideia, ela trouxe alguns requisitos obrigatórios, de obrigações, tanto dos adquirentes como dos incorporadores, que pacificou, né, a questão de rescisão de contrato, principalmente, e garantir segurança jurídica. Eu falo para muitos que a questão da lei do distrato imobiliário, ela trouxe proteção tanto para o consumidor, onde já tem aplicação das sanções caso o incorporador não cumpra com as suas obrigações, né, e as penalidades para o adquirente também, caso ele desista da compra do imóvel. Tá? Antes dessa lei, acontecia muito o seguinte: a pessoa firmava um compromisso de compra e venda de um imóvel na planta, né, pelo empreendimento. Quando compra o empreendimento, vai lá ao estande de vendas, no lugar onde vai ser construído o empreendimento, faz uma proposta, assina o contrato, né, a construtora aprova essa compra,
assina esse contrato e aí começa a pagar durante a obra, aí ele paga no final, com o saldo final, com o financiamento imobiliário, ou ele quita o saldo final da entrega das chaves. O que começou a acontecer muito, né? Teve a crise de 2015, né, do mercado imobiliário aí, e consequentemente houve muitos distratos. E a pessoa entrava com um pedido via judicial solicitando esse distrato sem provar, um exemplo, que perdeu o emprego, né? Ou que perdeu, a empresa dele faliu, enfim, que estava sem condições financeiras, ele não comprovava isso. Ele simplesmente alegava por questão de foro íntimo, ou por dificuldades financeiras, ou por não estar com condições nenhuma de continuar. E aí, consequentemente, ele conseguia essa rescisão, esse distrato via judicial. Em muitos casos, os juízes arbitravam, né, o tribunal arbitrava de 10% a 30%. A média era 20%, ou seja, uma penalidade para esse comprador que assumiu uma obrigação, né, de um contrato e consequentemente, a média era 20%. Isso foi a maioria das decisões que se instalou nos tribunais aí, tá? Só que muitas despesas, vale lembrar o seguinte, que eu falo da segurança jurídica tanto para o incorporador como para o consultor, depois no decorrer que eu vou falar sobre a lei aqui, vai deixar bem claro essa situação. Na hora que o incorporador, antes de ele lançar o empreendimento, ele tem um gasto enorme dentro desse projeto, né? Então tem que aquisição do terreno, estudo de viabilidade, aprovação do projeto. Esse é o primeiro passo dentro de uma incorporação imobiliária que eu falei na outra live. Então ele tem um gasto enorme, e o registro da incorporação, antes de lançamento, com stand, publicidade. Isso dá um impacto muito grande quando acontece uma rescisão no decorrer do empreendimento. E fora o prejuízo que pode causar dentro do empreendimento, impactar os terceiros também que adquiriram, tá? Então teve casos que vários empreendimentos, o incorporador estava com 40, 50 casos de rescisão dentro do mesmo empreendimento. Isso dá um impacto gigantesco e consequentemente prejudica quem está dentro do empreendimento ali e dá um impacto enorme, né? Eu falo isso porque com a lei do distrato pacificou o percentual. Então a penalidade é grande, tanto para o incorporador que descumpriu o contrato, como também para o adquirente, tá? Então não basta simplesmente só o incorporador sofrer as sanções. Os adquirentes, se não cumprir, né, o contrato previsto, de acordo com a lei, ele vai ter uma penalidade com isso. Então ficou dois pesos, duas medidas, tá? Houve um equilíbrio, que eu falo bom senso para ambas as partes, tá? Então isso, além disso, fomentou o mercado da construção civil, né? E consequentemente pacificou as decisões dos tribunais e tanto o incorporador como os adquirentes, é difícil o empreendimento não sacramentar quando o incorporador dá start mesmo, né? Passou aquele período de carência do registro de incorporação, ele dá start no empreendimento mesmo, tá? Vamos lá, com relação ao principal assunto, né, da lei, que fala das alterações. Pessoal, estou vendo o pessoal assinando para mim, mandando um abraço aqui, a Dani Marcondes, o Paulo, Fafu, um abraço para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, qual que foi a redação, né, que alterou a lei das incorporações imobiliárias? Novamente eu volto a dizer, é a lei 4.591/64, e que foi acrescido 3 artigos nessa lei, o 35A, o 43A e o 67A, tá? Então, eu vou começar no principal ponto com relação ao compromisso. O compromisso, ele que é quando você compra esse imóvel na planta, a gente voltando a dizer assim, é o imóvel na planta, tá, gente? Que pertence a um empreendimento que vai ser construído pela consultora, tá? Então, quando você vai adquirir esse terreno, esse imóvel, automaticamente você vai até um stand de vendas ou a imobiliária, né, representada aí pela empresa que está comercializando, e o contrato, dentro da proposta, você assina uma proposta comercial, aí vem, né, o contrato, você tem que apresentar os documentos pessoais e tudo mais.
Então, nessa lei, né, ela já estipulou, a lei do distrato imobiliário, ela já estipulou as condições que o incorporador precisa constar, né, no contrato, sob pena de rescisão, tá? Sob pena de distrato mesmo. Tá? Se o incorporador não constar isso, o adquirente pode pedir o distrato. Depois nós vamos ver esse dispositivo legal aí, tá? Sem aplicação de penalidade nenhuma, tá bom? Então vamos lá. No quadro resumo, principal ponto. Acho que a maioria dos contratos, isso não teve um impacto tão grande, mas o preço total a ser pago pelo imóvel, tá? Isso tem que constar no quadro resumo. Isso já era de praxe, já constava, né? Eu vou ler, estou lendo o artigo, os dispositivos legais aqui e depois fazer os esclarecimentos. Alguns que não mudou nada, não vai impactar, eu não vou ficar fazendo muitos esclarecimentos. Os outros eu vou fazer os esclarecimentos, ok? Então vamos lá. O inciso 2 do artigo 35A, tá? Que acrescentou na Lei 4.591. O valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de pagamento, com destaque para o valor pago à vista e seus percentuais sobre o valor total do contrato, ok? O item 3, o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa do seu beneficiário. Aqui eu faço um parênteses, pessoal. Lembra que eu comentei agora há pouco a questão das rescisões antes do distrato imobiliário? Acontecia muitas vezes das comissões ser paga por fora, ou seja, você faz uma proposta, coloca lá o valor R$100 mil, aí desses R$100 mil, 4 mil era comissão e 96 era para a consultora. Muitas vezes das decisões que aconteceu em processos que eu defendi as consultoras e aconteceu ao contrário, que eu defendi o consumidor, a construtora não conseguia provar o pagamento dessa comissão. E, consequentemente, quando o comprador pedia essa rescisão de contrato, isso automaticamente o incorporador acabava tendo prejuízo, ou seja, ele tinha que devolver o valor da comissão. Dentro do cálculo, né, que o comprador demonstrou, o juiz mandava descontar 10 a 30% do valor que ele pagou total, inclusive a comissão. E o incorporador não conseguia demonstrar esse pagamento. Tá? Então agora é obrigatório, tá, constar esse valor de comissão. Consequentemente, a lei não fala de quem é a obrigação, tá? Se é do vendedor de pagar a comissão ou é do comprador de pagar a comissão. Então fica a critério das partes. De praxe, oriento sempre, deixa o vendedor pagar, tá? Mediante nota fiscal, consta isso no contrato. Mas em muitos casos, aí a questão da empresa, né? Em muitos casos a pessoa coloca que o comprador está pagando diretamente para a empresa tal, aí tem os comprovantes, nota fiscal, recibo e tudo mais. Então sempre que você comprar um imóvel e for pagar comissão, exige a nota fiscal, para ter esse é um comprovante teu, ok? E aí, consequentemente, se acontecer uma rescisão, você tem um comprovante disso aí, consequentemente vai descontar ou vai devolver, tá? Então eu achei, esse item 3 aqui, o valor referente à corretagem, é importantíssimo. Muitos não constavam nos contratos de venda de imóvel na planta, ok? O item 4, a forma de pagamento do preço com a indicação clara dos valores e vencimento das parcelas. Isso aí já não é novidade, tá? Sempre constou, tá? Os índices de o item 5, os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato. Os índices de correção que sempre aplicam-se é INCC ou CUB, tá? Isso é de praxe do mercado imobiliário, ok? E quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um. Esse índice, o do item 5, eu faço uma ressalva aqui também, porque eu vejo muitos contratos aí que muitas pessoas não sabem. Por quê? A questão da correção monetária só pode ser aplicada nos contratos de imóvel na planta. Por qual motivo? Há um dispositivo que permite, né, a correção mensal. O artigo 46 da lei que trata sobre patrimônio de afetação, que é 10.931/2004. Tá? Então, nos contratos de comercialização de imóveis, tá? Com prazo mínimo de 36 meses. Então, o prazo mínimo dele tem que ser de 36 meses para poder ter aplicação do INCC ou CUB. Tá? Depende o que a consultora quer adotar, né? O índice de reajuste da construção civil. Então, o prazo mínimo, para ter correção, o prazo mínimo é de 36 meses, tá? Para ser periodicidade mensal. Por que eu falo que os outros contratos não podem ter periodicidade mensal? O artigo 46 para a construção civil protege e permite. Na época do Plano Real, o que trouxe a estabilização aí da economia, né, tem uma lei
que fala, é a Lei 9.069/95, o artigo 28, tá? Que fala lá o seguinte: para a questão da inflação, para ter queda de inflação e controlar, estabilizar, né, a moeda, os contratos não poderiam ter periodicidade de correção monetária inferior a 1 ano, ou seja, só poderia ter correção dos contratos por ano e não mensal. E o artigo 46 veio lá e fixou, né, que os contratos de imóveis na planta podem sofrer correção mensal. Então, mais uma proteção para os contratos, né, imobiliários e uma garantia jurídica aí para os investidores que fomentam a economia aí. Ok? Vamos lá. O inciso 6º da 35A, o inciso 6º. Também não trouxe novidade, né? Eu trouxe algumas novidades, mas assim, eu vou falar também aqui. O inciso 6º. As consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento da obrigação do adquirente, ou seja, inadimplência pelo comprador, ou, no caso do incorporador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente. Ou seja, o que ele quer aqui? No caso de distrato, tá? As penalidades tem que estar negritado, tem que estar destacado, tanto para o lado do incorporador, se ele fizer alguma penalidade, como para o adquirente, o comprador. Então isso tem que ficar negritado, destacado. Se você for comprar um imóvel e não estiver destacado, peça para destacar. Tem que ficar bem claro essa cláusula, tá? E por quê? São as penalidades. Então, vou dar um exemplo aqui. Prazo de carência. Tem um prazo estipulado, né, no contrato e depois ele pode estourar 180 dias. Tá? Se o comprador não causou esse atraso, né, a vendedora tem que devolver todos os valores pagos corrigidos pelo mesmo índice do contrato, pagar multa de 2% que vai incidir sobre o valor do contrato, sobre o valor a ser devolvido, tá? E o prazo para devolução desse dinheiro em até 60 dias corridos, contados da assinatura do termo de distrato, ok? Então, esse é um caso, vou dar um exemplo, né, de penalidade. Essa penalidade é no caso do incorporador, tá? No caso ele atrasou a obra, passou o prazo de carência, tá? Então, essa penalidade que está na lei, que nós vamos ver lá embaixo, tem que estar destacada no quadro resumo do contrato, ok? Em caso agora eu vou falar no caso, um exemplo que tem que ficar destacado no contrato, tá? No caso de resolução por culpa do comprador, distrato por culpa do comprador, tá? A vendedora vai devolver os valores pagos, corrigidos pelos mesmos índices do contrato, retendo até 50%. Eu faço esse parênteses até 50% por quê? Na lei, a princípio fala a 25%, tá? Mas depois tem um parágrafo lá embaixo que nós vamos ler também, que fala o seguinte, que se o empreendimento estiver sob patrimônio de afetação, que eu expliquei na outra live, segunda-feira, ele automaticamente, o incorporador pode colocar uma multa até de 50%. Tá? Nesse caso, ele vai devolver, descontar os 50%, inclusive se o comprador pagou a comissão diretamente para o corretor que intermediou o negócio, ele vai perder esse valor da comissão, ok? Então esse 50% é o 50% que ele pagou para a consultora. Agora, automaticamente, se ele pagou diretamente para o corretor, pela intermediação, ele perde esse dinheiro. Então o prejuízo é muito grande, tá? E aí ele descumpriu o contrato. Da mesma forma que tem penalidade para o incorporador, tá? Se ele não cumpriu o prazo dele, você pode pedir o distrato, né? Você pode pedir o distrato com valor mais multa de 2%, o incorporador tem que devolver até 60 dias. Também tem a penalidade para o incorporador, ok? E para o comprador, desculpa, que eu falei que pode chegar até 50%, então não compensa, tá? Rescisão hoje de contrato tem que pensar, para comprar um imóvel pensa bem, né? E consequentemente, se for distratar, a multa é pesada. O incorporador pode colocar até 50% de retenção. Lembrando que tem que estar sob o regime de patrimônio de afetação. Ah, mas onde eu vejo que está sob o regime de patrimônio de afetação? Na matrícula do terreno, quando registra a incorporação imobiliária, tem uma averbação logo depois do registro da incorporação, que vai falar: esse empreendimento está submetido ao patrimônio de afetação. Tá bom? Não vamos alongar muito, senão
foge um pouco do tema. Então, vamos lá. Aí outro exemplo de destacar, voltou naquele inciso, para deixar destacado as penalidades, as penalidades aplicáveis ao contrato que tem que deixar destacado. Outro exemplo seria, no caso, se o comprador for rescisão de contrato por culpa do comprador, tá? Se ele estiver na posse do imóvel, além da retenção, ele tem que pagar o IPTU, despesas condominiais, indenização pela utilização do imóvel. Aí, encargo mensal de 0,5%, tá, do valor atualizado do contrato. Isso tem a previsão no artigo 67, já que nós vamos falar lá embaixo, parágrafo 2º, tá bom? Então, essas situações aqui, a lei está permitindo, tá? E, consequentemente, são penalidades, tem que ficar destacado isso, tá? É bem claro isso, tem que ficar destacado no contrato. Então, o incorporador, quando ele for rodar o contrato, ele tem que deixar negritado, em letra maiúscula, para o adquirente, tá? Porque pelo CDC é um contrato de adesão. Só que existe uma lei para dar essa regra agora e automaticamente essas penalidades deixam destacado. Vamos lá. O inciso 7. Aplicação das taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetiva. O seu período de incidência e o sistema de amortização. Aqui, geralmente, quando você compra o imóvel lá, vai estar constando saldo devedor. Às vezes, muitos financiam o imóvel na entrega, às vezes financiam na planta, né? Enfim, vamos dar um exemplo de você pagar 40% até as chaves, aí na entrega do empreendimento você financia junto com uma instituição financeira. Aí, esse saldo em aberto, saldo devedor, que será feito pelo financiamento bancário, ele vai colocar depois do habits ou na entrega das chaves, enfim, geralmente habits, tá? 30 dias após o habits ou da instituição do condomínio, ele vai falar que esse saldo vai ser reajustado pelos juros de 1% ao mês mais IGPM. Tá? Durante a obra, ele aplica-se INCC ou CUB. Teoricamente, quando acaba a obra, quando emite seu habits, mesmo às vezes terminou a obra fisicamente, lá não tem mais gente trabalhando, o habits pode demorar um pouquinho, mas para efeitos, né, de comprovação, documento é o habits, tá bom? Vamos lá, o inciso 8. Também é um inciso que vou fazer umas ressalvas, né? As informações acerca da possibilidade do exercício por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial. Aqui é o seguinte, pessoal, esse direito de arrependimento tem que constar no quadro resumo. Então, assinou o contrato, você pode desistir sem aplicação de penalidade nenhuma 7 dias, tá? Da data da venda, ok? Então, assinou o contrato, daquela data tem 7 dias. Então, o que é a minha sugestão? Dentro desse prazo de 7 dias, se você for desistir dessa venda e você não encontra ninguém no stand mais, enfim, ou precisa comprovar para o juiz que em 7 dias você quis a desistência, porque vai estar no teu quadro resumo isso, que é obrigatório, você tem que mandar uma carta, né? Manda uma carta registrada falando do seu arrependimento, o seu direito de arrependimento, conforme está previsto em lei, e aí você fala que quer a desistência. Para efeitos judiciais, o que consta, que está no artigo também de lei, o que consta é a partir da data da postagem. Então, um exemplo, você assinou, faz 5 dias que você assinou um contrato, eu vou mandar a carta amanhã e vou postar amanhã. Então, a partir de amanhã, 6 dias, ainda está dando prazo de arrependimento, a construtora tem que rescindir o contrato sem aplicação de penalidade nenhuma. Então, a sua prova como consumidor é a data da postagem, tá? E manda imediatamente. Não chega simplesmente no instante de vendas falando, quero desistir do contrato, tá? Comprove, manda uma carta, entrega uma carta, manda alguém carimbar, o recebido, ok, né? Faça a sua prova, tá? Não basta você ficar alegando mais. Tem que comprovar que você, tô arrependido, estou dentro do meu direito dos 7 dias de desistir, tá bom? Cumprido esse procedimento, tá? A construtora tem até 30 dias para fazer a devolução do valor total pago, tá? Isso também está previsto em lei, então você comprovou, a construtora deu ok, 30 dias para mandar, né, devolver o dinheiro para vocês, tá bom? Outra coisa, passou os 7 dias, tá?
esse contrato ele é irretratável. Se você for rescindi-lo, saiba que tem as sanções que são pesadas ali, tá bom? Não basta simplesmente alegar que está sem condições financeiras, ok? Vamos lá. O inciso 9. Prazo também não fez muito efeito, tá? Não deu muita repercussão. O prazo para a quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto de conclusão da obra pelo incorporador. Tá? O inciso 10º. Vamos lá, tem uma observação que eu preciso fazer. As informações acerca do ônus que recaiam sobre o imóvel, em especial quando ou vinculam como garantia real de um financiamento destinado à construção do investimento. Então é o seguinte, aqui eu já tive muitos casos que quando não tinha esse dispositivo legal ou quando as pessoas não tinham conhecimento sobre a questão do financiamento imobiliário, muitos tinham medo, acho que por muitas consultoras terem quebrado, abandonaram as obras no meio do caminho, existia um banco hipotecado o imóvel, aí os compradores tinham que entrar na justiça para retomar o imóvel, o banco não queria devolver, enfim, aquela briga que todo mundo conhece, algumas consultoras, que aconteceu mais ou menos em meados de 94, 95, né? Algumas recentes também. Então, hoje quando tem uma instituição financeira, pode ter certeza que a empresa, esse banco, ele levantou todas as informações possíveis e pegou todas as garantias possíveis. E outra, se a consultora quebra, né, ou abandona a obra, o banco tem que dar sequência nesse contrato. Tá? Ela não pode simplesmente mandar para leilão esse terreno e falar, ó, compradores, problema de vocês. Não. Ela tem que respeitar o que tem na legislação hoje e o incorporador ao mesmo tempo tem que informar para o consumidor, para o adquirente, falar, ó, no quadro resumo, tá? Tem que mencionar, pessoal, esse empreendimento ele poderá ser financiado ou ele está financiado junto a uma instituição financeira. Eu vou dar um exemplo, Minha Casa Minha Vida, quando você financia o imóvel na planta, vai estar lá, está hipotecado para a Caixa Econômica Federal, você vai assinar um contrato de alienação fiduciária com a Caixa, e esse imóvel está dado em garantia, tá? É uma lei específica. Nós falamos na live da semana passada. Então é uma obrigação do incorporador constar, e isso é muito importante, tá? Sobre o empreendimento, que ele poderá ser hipotecado ou ele está hipotecado para a construção do empreendimento. Muitos acham, eu já tive colegas do outro lado dando assessoria jurídica para clientes, falando que não assinaria, o cliente dele não assinar o contrato se estivesse com financiamento imobiliário. Aí, esse financiamento, pessoal, ele tem uma garantia enorme, tá? Então, é uma segurança jurídica para todos os adquirentes. Eu falo que é uma grande propaganda hoje para a incorporadora. Constar uma placa de uma instituição financeira no seu empreendimento, aquele banco está testando a capacidade financeira e a idoneidade dessa empresa e o histórico dela, tá? Então, é um atrativo para todos os consumidores aí e a segurança jurídica também, ok? Bom, o inciso 11 lá fala o seguinte, o número que tem que constar no quadro resumo do contrato também, tá? O número do registro do memorial de incorporação, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente, tá? Eu falo que aqui o legislador ele reforçou, porque se você pegar o artigo 32 da Lei 4.591 de 64, no parágrafo 3º, ele menciona que nos contratos tem que constar o número do registro da incorporação, a matrícula do imóvel e o cartório de registro, tá? Eu vou mais além, eu coloco a data, né? A data do registro, tá? Para comprovar que tal data foi registrada essa incorporação. Então, é a publicidade. Então, no 32, já lá em 64, no artigo 32, parágrafo 3º, lá em 1964, o legislador já falava disso, que tem que constar nos contratos. É uma publicidade, né, da incorporação imobiliária. E aí veio o legislador novamente, né, e ressaltou novamente isso aí, tá? Ou seja, então a importância disso, ok? Então isso é primordial, fundamental constar na minuta, no quadro resumo do instrumento particular do imóvel, da aquisição do imóvel, ok? Pessoal, tá tudo bem o áudio aí, tá tudo ok, eu tô falando aqui, eu tô usando minha referência aqui, que eu tô lendo o artigo da lei mesmo, tá? E fazendo os meus comentários, então o intuito mais é esse mesmo, falar sobre diretamente a aplicação da lei, da realidade e eu pegar alguma das minhas experiências aí profissional. O áudio tá ok, quem quiser também deixando a cidade, falar que cidade que é, para eu ver
se tem gente de São Paulo, se tem gente de Minas, do Paraná, Santa Catarina, faz alguém de Salvador, enfim, deixa os comentários da cidade que vocês são aí, é bacana isso aí. E tiver dúvida também pode fazer a pergunta aí que se eu puder que eu vou respondendo. O Breno está falando de Franca, um abraço pessoal de Franca aí, tem uns empreendimentos aí que eu advogo com o pessoal aí, cidade muito boa, Franca. Vamos lá, São Paulo, bacana, Márcio, vamos lá. O inciso 12, tá? Fala o seguinte, que tem que constar o termo final para obtenção do auto de conclusão da obra, que é o ABITS, tá? E os efeitos contratuais da intempicidade prevista no artigo 43 desta lei, 43A desta lei, tá? Aqui também não tem nada de novidade, ok? Então, aí do 35... Aí o 35, pessoal, todo esse rol que eu disse agora para vocês, que tem que constar no quadro resumo, no 35A, aí se você pegar um abraço, doutora Mara, prazer tê-la aqui conosco. Todos esses incisos que eu mencionei agora para vocês, tá? Do artigo 35A da 4.591, lembra que eu comentei que dentro do quadro resumo isso é obrigação constar sob pena de distrato? Sob pena de ser destratado sem aplicação de nenhuma sanção, né, por parte do incorporador, né, que eu falei das penalidades. Então, lá no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. Ou seja, o legislador quis dizer da importância de constar esses incisos no quadro resumo, tá? Então, se acontecer de você comprar um imóvel depois que foi sancionada a lei do distrato imobiliário, tá? Então essa lei vale para depois que ela foi sancionada, tá? Que foi final de dezembro de 2018. Então, se você comprou um imóvel depois que foi sancionada a lei e no contrato não consta esses rolos que eu mencionei, esses incisos, no quadro resumo do imóvel que você compra na planta, você pode distratar, tá? Já tive um caso específico que a pessoa, aí eu não aleguei a falta de condição financeira. Lembra que eu falei da penalidade que é muito grande? O empreendimento estava sob patrimônio de afetação, e eu precisava buscar uma brecha, eu expliquei para a pessoa, aí eu pedi o contrato, que a pessoa a primeira vez foi no escritório, atendi pessoalmente, explicou, aí eu perguntei quando que assinou o contrato, ela falou tal data, eu falei, tá sob a lei do distrato imobiliário, a penalidade, e aí como eu tenho acesso a certidões digitais, né, do cartório, eu puxei a matrícula do empreendimento, estava sob o patrimônio de afetação, estava sob o patrimônio de afetação, e consequentemente eu falei para ela das penalidades, falei, 50%, com certeza a consultora ia colocar essa multa aí, tá? Ela, não, doutor, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer? Eu falei, infelizmente está na lei, é uma briga de jogo, eu posso entrar com a ação, tudo, mas a possibilidade de êxito é pouco provável, nós falamos no mundo jurídico, tá? E aí ela trouxe o contrato, eu falei, me traz o contrato. Na hora que eu vi o contrato, tinha muitas das cláusulas dos incisos do artigo 35A que não constavam. E aí foi uma brecha jurídica, né? Então a gente, vamos falar assim, advogado do diabo, né? Não, a lei foi bem clara e o incorporador tem que fazer as alterações do contrato, de acordo com a legislação, sob pena que está aí, você pede 30, sim, se a pessoa, eu mandei uma notificação, 30 dias, para fazer o aditamento do contrato, para fazer o ônus da prova, né? A pessoa, o incorporador não se manifestou, automaticamente pedia a rescisão. Então, de vez em eu alegar a questão de ordem financeira da pessoa, eu pedi a rescisão do contrato, com base no parágrafo 1º do artigo 35A, de acordo com a nova lei do distrato imobiliário. Então, essas são umas jogadas aí, pessoal, umas dicas importantes. Então, você incorporador, né, ou você que trabalha numa consultora aí, deixa o alerta para o teu cliente sobre essa questão, tá? Então, 35A, parágrafo 1º. Todos esses incisos que eu disse agora há pouco, do 35A, da nova lei do distrato imobiliário, tem que constar
Tá bem claro no quadro resumo isso aí, sob pena de rescisão de contrato, tá bom? Aí o parágrafo 2º, né? A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, referidas no inciso 6º acima, né, do caput desse artigo, dependerá de anuência prévia específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no parágrafo 4º, artigo 54, Código de Defesa do Consumidor. Tá? Todas as cláusulas que, foi como eu já disse isso lá em cima, né? Todas as cláusulas que implicarem algum desfavorecimento ao consumidor, né? Então ela tem que estar destacada, volto a repetir, sempre está destacada, além de estar ali em cima que eu mencionei para vocês. Então qualquer penalidade, sanção que incidir sobre o consumidor, deixa bem destacado, eu coloco geralmente nos meus contratos, eu deixo em negrito, né? E bem destacado em letra maiúscula, preferencialmente, para não ter dúvidas sobre isso, porque existe um parágrafo 2º aí falando do que o incorporador tem essa obrigação. E também reforçou a questão, o legislador veio e reforçou um dispositivo legal do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 54 aqui do Código de Defesa do Consumidor fala sobre o contrato de adesão, tá? Vamos lá. Agora, nós falamos pelo artigo 35, tá? Então foram acrescidos 3 artigos, o 35. O 35A, o 43A e o 67A, tá? Agora eu vou falar sobre o 43A. O 43A fala o seguinte, a questão do prazo de carência, tá? Antes, o legislador reforçou, ele reforçou mais, opa, apagou a luz aí. Foi um pouquinho problema técnico agora. Ele reforçou já esse prazo de carência. O que é o prazo de carência para quem não conhece, tá, pessoal? Esse prazo de carência é o seguinte: o incorporador, quando você compra o imóvel na planta, né, do empreendimento, vai ter a data da previsão de conclusão da obra. Vamos pôr dezembro de 2020, tá? Dentro dessa data, de praxe, o mercado colocava um prazo de carência de 180 dias, tá? Porque podia ter construção civil, tem muitos imprevistos, mutação constante uma obra, né? E consequentemente tinha essa carência, geralmente as construtoras colocavam esse prazo de carência. Só que legalmente não tinha dispositivo legal, assim, não tinha dispositivo falando sobre essas possibilidades jurídicas, né? Porém, a jurisprudência, com o tempo, começou a sacramentar isso, falando que o incorporador podia valer do prazo de 180 dias. Algumas decisões mais antigas, ele tinha que comprovar porque atrasou. Por exemplo, a BITS. Todo mundo sabe quando termina uma obra, a dificuldade que todos têm junto à municipalidade de obter o BITS, né? Ir o fiscal, olhar, tá tudo ok, emitir esse documento. Ou seja, é uma burocracia enorme, né? E imagina um momento desse de pandemia, né? Que aí tá todo mundo, pelo menos em São Paulo, né? Tá tudo fechado. Só serviços emergenciais e de utilidade, né? Então o prazo de carência ele foi instituído agora pelo legislador, porque a jurisprudência já estava caminhando, sacramentando que esse incorporador tinha, independente da data, colocou lá, dezembro de 2020, 180 dias, ela pode atrasar essa obra, tá? Independente da situação. Então, a partir desse prazo de 180 dias, que, lógico, você tinha que constar isso no contrato, antes da lei, tá? Agora o legislador veio e falou, vamos lá, vou ler o artigo na íntegra do 43, tá? A entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, ou seja, entrega da obra, tá? Então ele coloca caseiramente, prazo de entrega da obra, prazo de carência, 180, aí coloca a data do prazo de carência, tá bom? Então ele tem esse prazo de 180 dias, né? Desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, ou seja, o legislador vem e fala novamente, igual ao 35A, se não tiver especificado lá, você pode pedir o distrato sem aplicação de multa, tá? E aqui tem que estar destacado também esse prazo de carência, tá? Não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem exigirá o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador, ou seja, aquele atraso de você atrasou, tá? Aí nós vamos falar uma parte do distrato, a questão de passou o prazo, ou você cobra uma multa pelo atraso, 1, 2, 3, 4 meses, depende, ou você pode pedir o distrato com todas as penalidades possíveis, né, para o incorporador. Então você tem duas saídas, ok? Que nós vamos dizer daqui a pouco.
Aqui fala, né, o parágrafo primeiro da questão do prazo de carência, que é importante, gente, ele fala o seguinte: se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, tá? O adquirente não causou atraso, poderá ser promovido por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 dias contados da resolução, corrigidos nos termos do parágrafo 8º do artigo 67A, que nós vamos falar lá embaixo, tá bom? Então, ou ele pode rescindir, ou ele pode cobrar uma multa, tá bom? Aí no parágrafo 2º fala isso, tá? Na hipótese da entrega do imóvel estender-se no prazo superior àquele previsto no caput, tá, deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, tá? Não pode ter dever, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso, pro rata die, tá? Corrigido monetariamente conforme o índice estipulado no contrato. Ou seja, se ele passou o prazo de carência, ele pode tanto desistir do contrato, com as penalidades que nós vamos dizer lá embaixo, que eu já disse lá em cima, agora vou falar do artigo 67A, que são as penalidades, ou ele pode pedir uma indenização de 1% do valor que ele pagou para a consultora, não do valor total do contrato, tá? Do valor que ele pagou para a consultora, né? E corrigido monetariamente pelo mesmo índice do contrato, tá? Então, aí o comprador decide se ele quer ficar com o empreendimento, atrasei 2 meses. A consultora já sabe que vai ter que pagar essa multa, porque tem que colocar no contrato e, consequentemente, ele já vai fazer esse cálculo aí de prejuízo para ela, tá? Ou devolver, tá? Ou devolver na integralidade, né, os valores pagos pelo comprador, tá bom? Um abraço, engenheiro Rodrigo Nunes, obrigado, viu? Dr. Daniel Almeida, um abraço para você também. Aí o parágrafo 3º do 43A, a multa prevista no parágrafo 2º, que nós falamos agora, deste artigo, referente à mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser acumulada com a multa estabelecida no parágrafo 1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação. Penalidade não pode se acumular, é mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Não vou entrar nesse mérito não, porque aí tem as decisões judiciais sobre isso, enfim, mas agora se pacificou, não pode acumular, né? Consequentemente já é um cálculo normal, tá? Agora eu vou entrar sobre o 67A, nós temos ainda 15 minutos, acho que eu vou ser mais breve possível, tá? Então eu já falei um pouquinho das penalidades, vamos lá. O artigo 67A, ele fala em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, tá? Inadimplemento absoluto da obrigação, inadimplemento da obrigação do adquirente, tá? Então é o seguinte, lá nos incisos, vamos lá. Em caso do desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzido cumulativamente, tá? Ou seja, o contrato sendo rescindido pelo comprador, ok? Pelo adquirente. Então, a integralidade da comissão de corretagem, caso conste no contrato que a vendedora está pagando aquela comissão, lembra que eu mencionei isso para vocês, ok? O inciso 2, a pena convencional que não poderá exceder 25% da quantia paga. Aqui eu já vou fazer uma ressalva, porque lá no parágrafo ele faz o seguinte, ele menciona a questão da multa, lembra que eu falei para vocês que é de 50%. Se o empreendimento não estiver sobre o regime patrimônio de afetação, o incorporador poderá colocar 25% apenas, 25% de retenção apenas. Agora, se o empreendimento estiver sob o patrimônio de afetação, que hoje é difícil o empreendimento, hoje não, uma incorporação imobiliária não está sob o patrimônio de afetação, ele pode colocar até 50%. Tá? Então, além da comissão, 50%. Tá? Aí o parágrafo primeiro fala o seguinte, para exigir a pena comercial não é necessário que o incorporador alegue prejuízo. Tá? Parágrafo 2º, em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente em caso de resolução de extrato, sem prejuízo do disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo, pelos seguintes valores. Ou seja, se você vai destratar o imóvel e você já está na posse dele, além daquelas deduções acima,
você vai pagar os valores correspondentes aos impostos, tá? IPTU, as cotas de condomínio, né? Tá? E a fruição do imóvel, que o legislador fala em 0,5% aqui sobre o valor do contrato atualizado. Lembra que no caso do comprador, se ele no prazo de carência, é 1% sobre o valor que você pagou para a construtora. Aqui, no caso, se você estiver no imóvel, você é adquirente e pediu distrato, é 0,5% sobre o valor do contrato atualizado, ok? E demais, o inciso 4 fala em demais encargos, né? Em demais encargos incidentes sobre imóvel e despesas previstas no contrato, tá? Então, esses são os encargos, né, que vão incidir caso você esteja na posse do imóvel, tá? Aqui vamos falar dos parágrafos. O terceiro, ele fala o seguinte: os débitos do adquirente correspondentes às deduções de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderão ser pagos mediante compensação com a quantia ser restituída, tá? Então, por exemplo, se o incorporador tem 10 mil para te devolver, aí tem a despesa de IPTU, condomínio, enfim, ele pode descontar do valor que ele tem que devolver, tá? Ele está dando a possibilidade jurídica sobre isso, ok? O parágrafo 4º, os descontos e as retenções que trata deste artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do imóvel, ou seja, o 0,5% que você, se você estiver na posse dele, tá? O parágrafo 5º fala. O parágrafo 5º é importantíssimo lá do 67A. Foi o que eu falei para vocês. A multa estabelece 25% de retenção no caso do distrato pelo construtor, pelo comprador adquirente, tá? Se o empreendimento estiver sob o patrimônio de afetação, tá? A multa é de 50%, ok? Então, quando você for desfazer esse contrato, tá? E está sob o patrimônio de afetação, você não vai receber esse dinheiro agora. Isso está falando no parágrafo 5º, que é importantíssimo, tá? Você vai receber esse dinheiro, tá lá, no prazo máximo de 30 dias após a emissão do habeas. Por exemplo, você comprou, falta 12 meses para terminar a obra, você vai fazer o distrato, o incorporador, por lei, ele só vai te pagar 30 dias depois da emissão do habeas. Na emissão do habeas vai ter a data lá, o documento emitido pela prefeitura, que aquela obra foi concluída de acordo com o projeto que foi aprovado lá no início da obra, tá? Então, só 30 dias depois, lembre-se disso, tá, pessoal? E tem que estar sob o patrimônio de afetação, que eu falei para vocês, que vocês identificam quando está na matrícula, isso aí. Então, até o limite de 50%. Todas as consultoras vão colocar o limite de 50% porque o legislador permitiu isso. Então, fique atento com essa situação, ok? Isso aí, no caso, é a proteção para o incorporador e as penalidades para o comprador, se ele, ou adquirente, né? Se ele causar prejuízo aí ou pedir rescisão do contrato e tudo mais, tá? Lembra que eu falei do início, tem as penalidades tanto para o construtor, também para o comprador. Então, ficou igual dois pesos, duas medidas, houve um equilíbrio, um bom senso aí. O parágrafo 6º, caso o incorporador não seja submetido, caso a incorporação não esteja submetida ao regime de patrimônio de afetação, tá? E após as deduções a que se refere aos parágrafos anteriores, que nós falamos das deduções, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única após o prazo de 180 dias contado do desfazimento do contrato. Ou seja, com o patrimônio de afetação, o legislador dá uma proteção maior, ou seja, ele está incentivando o incorporador a fazer sobre o patrimônio de afetação, porque é um benefício para ele, questão de multa e questão de ressarcimento por culpa do comprador. No caso, se ele não paga, se ele não tiver sobre o patrimônio de afetação, tá? Ele tem que pagar em até 180 dias após o desfazimento do contrato, ok? O parágrafo 7º. Caso ocorra revenda da unidade antes de transcorrido o prazo, aqui se refere ao parágrafo 5º e o 6º, os dois que nós falamos acima, deste artigo, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 dias da revenda, ou seja, a culpa é do comprador, ele não está aguentando, ele transfere, faz uma cessão com um terceiro, tá? O prazo que tem para pagar são 30 dias, ok? Eu quis dizer isso aqui. Parágrafo 8º. O valor remanescente a ser pago ao adquirente nos termos do parágrafo 7º, acima deste artigo, deve ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, ok? Não teve nenhuma novidade, é o mesmo índice que está no contrato, tá? Parágrafo 9º. Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto ou subrogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos,
desde que haja devida anuência do incorporador e aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica do comprador, substituto. Ou seja, não vai ter, se você fizer uma venda para terceiro, na sessão, exemplo, um colega, assim, não estou dando conta, enfim, eu vou transferir para você. Primeiro tem que passar para o incorporador, pegar a anuência dele, geralmente eu coloco isso nos contratos e para ter validade jurídica. Aí não aplica a cláusula penal, né, no caso que nós dizemos agora aí para o comprador. O parágrafo 10º. Os contratos firmados em instante de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento durante o prazo prorrogável de 7 dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. Isso aí nós já falamos lá em cima, né? Sobre a questão do direito de arrependimento. Além de estar no CDC, o legislador veio e reforçou isso aí, tá? O parágrafo 11 fala: caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento, que eu falei também. Ou seja, se você exercer o teu direito de arrependimento, a tua data é a partir da data da postagem. Aqui o parágrafo 11 ele fala isso, por meio de carta registrada. Então você manda por carta registrada e a data da postagem que o parágrafo 11 fala, do 67A, que é a data inicial, tá? Para a contagem do prazo. Aí o parágrafo 12 fala: se passou o prazo de 7 dias, né? Teu direito de arrependimento, o contrato é retratado, tá consolidado, tá bom? Parágrafo 13º, poderão as partes, em um acordo por meio de instrumento específico de estrada, definir condições diferenciadas da prevista em lei. Ou seja, aqui o legislador deu uma liberdade contratual para ambas as partes, tá? Então essa liberdade está no 67A, tá? No caso do distrato, o 13º, ok? Só no caso de distrato, pessoal. Você pode fugir da regra ali, se o comprador topar e o incorporador também, tá? O legislador deu essa possibilidade, tá? E o último parágrafo aí é o 14º do 67A. Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e venda com pagamento parcelado ou sem garantia real, de promessa de compra e venda ou de cessão e de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, realizada em leilão no contexto de execução judicial ou de procedimento extrajudicial de execução ou de resolução, a restituição far-se-á de acordo com os critérios estabelecidos na respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à execução em geral. Pessoal, esse parágrafo 14º aqui, do 67A, nós falamos na outra live, até um colega aqui mencionou, né, que a lei de alienação fiduciária, é uma lei específica. Então tomem cuidado, se você comprar o imóvel na planta e for financiado direto com a construtora, tá? Você assina um contrato com a construtora e depois 30, 60 dias você está assinando com o banco. Esse contrato é de alienação fiduciária e você está dando esse imóvel que você adquiriu em garantia, tá? Então se você ficar inadimplente, a lei especial, que é a lei de alienação fiduciária, tá? Ela é um rito específico e ele pode mandar para leilão esse imóvel teu, ok? Então o 14º veio e reforçou, além de reforçar essa situação, né, reforçou ainda mais a legislação específica que trata sobre as alienações fiduciárias. Pessoal, bom, era isso. Basicamente, eu peço desculpas, eu li realmente todos os incisos, os artigos e fiz os devidos esclarecimentos aí das importâncias que eu vejo nas discussões que existiam antes judiciais aí e, consequentemente, o legislador agora pacificou qualquer situação jurídica aí de distrato, tá? É uma garantia, eu volto a dizer, é uma garantia tanto para o incorporador e para o consumidor, pois agora as regras ficaram mais claras, né? O legislador até reforçou algumas situações já previstas em outras leis, como o Código de Defesa do Consumidor, né? E trouxe uma lei específica dentro dos contratos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver alguma dúvida, ainda nós temos aí 6 minutos. Tiver alguma pergunta, se eu quiser que eu responda, fica à vontade. Agradeço toda a participação aí. Eu comecei a adotar toda segunda-feira às 8 horas as lives. Vou falar sobre incorporação imobiliária, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema, fico à disposição aí. Tem os meus vídeos no Instagram, né? Meus vídeos são de 1 minuto. Eu falo dicas, eu falo coisas do meu dia a dia, né?
Obrigado, Márcio. O Márcio está falando, muito boa a live, parabéns pela abordagem. Obrigado, eu que agradeço, tá? É um prazer falar sobre um tema que eu gosto. Eu exerço essa atividade desde 2002, né? Então, já passei por muitas situações e eu falo muito pro pessoal, o que importa hoje, a gente tem a legislação, tem a doutrina, né? Tem as leis, tem tudo, mas é a vivência. Então, as lives aí, eu tenho acompanhado algumas lives dentro do mesmo tema e é muito bacana compartilhar essas informações, às vezes dica do dia a dia, né? Às vezes eu deparo, quantas vezes eu já deparei por situações que eu nunca presenciei e não está no dispositivo legal. Aí nós temos que buscar um bom senso, uma saída aí para resolver tudo para dar certo, né? Para não infringir o que está na legislação e também não prejudicar terceiros, enfim. Tá? Então é isso, gente. Ninguém tem pergunta, fica à vontade aí se alguém tem alguma situação particular ou da lei do distrato imobiliário, enfim, pode fazer, tá? Tem gente aí de Franca, né, São Paulo, que eu vi, tem mais gente de fora, de Ribeirão Preto, já vi que tem bastante gente, eu vi que tem gente de Santa Fé do Sul aí, um abraço, Sandra. O Márcio falou, um tema que poderia ser abordado seria a taxa de evolução de obras em empreendimentos pelo critério associativo. Ô Márcio, você fala da questão de preço de custo, como que quando o empreendimento, a incorporação está sobre o regime de a preço de custo, né, por administração, é isso? Eu não entrei muito nesse ponto. Em breve eu vou falar sobre a questão das incorporações, especificamente sobre os regimes dela, né, tanto do preço fechado reajustável, né, aquele que a consultora banca um certo percentual durante a obra, depois se financia, e o preço de custo, propriamente dito, onde tem um grupo de pessoas que o incorporador registra o empreendimento e fala que aquele empreendimento é a preço de custo por administração, ou seja, as pessoas que adquirem as unidades, né, eles vão custear essa obra durante a obra, tá? E o incorporador tem que prestar contas, fazer as assembleias, a taxa, não sei se essa questão do Márcio aí seria isso, Márcio, mas teoricamente a lei não fala de reajuste, né? Porque é o custo mesmo. Vendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida são também chamados de juros de obras pagos pelos compradores da minha direta caixa. Podemos fazer sim, existe esses juros de obra, tá? Tem a previsão aí que lembra que eu falei para vocês, né? Quando você compra esse imóvel pela Caixa Econômica Federal na planta, é a lei de alienações fiduciárias, é uma lei específica, tá? E aí eu sei que existe essa cobrança, podemos falar sobre isso sim, falar alguns aspectos referentes a essa taxa de juros de obras aí, né? Que é pago diretamente, o comprador ele paga um boleto lá todo mês, que é a evolução aí, que eles colocam juros de obra. A gente pode abordar esse tema, eu posso fazer um vídeo também sobre isso, viu, Márcio? Falando sobre essa taxa de juros de obras aí, tá bom? Alguém tem mais uma dúvida? Acho que está faltando 2 minutos, alguma pergunta? Pessoal, essa live vai ficar disponível 24 horas aí e depois eu vou jogar no meu canal no YouTube. Semana que vem tem outra live, já está sendo divulgada, tá? Eu vou falar um pouquinho passo a passo sobre a incorporação imobiliária, né? Bem assim, objetivo, né? E como proceder, enfim. Vocês vão gostar aí do tema, tá bom? Bom, acho que não tem mais perguntas aí. Eu vou agradecer, vou encerrar. Tá bom? Um abraço, Gerson. Eu vou agradecer mais uma vez aí. E segunda-feira, um abraço, Luizinho. E até a próxima segunda-feira. Conto com vocês aí. E segunda-feira que vem vai ser o passo a passo da incorporação mesmo, propriamente dito. Tá bom? Ou como é a análise junto ao cartório de imóveis, tá? E os documentos que eu preciso entregar, como tem que ser esses documentos, enfim. Eu vou entrar na incorporação mesmo, propriamente, é o documento imobiliário que o incorporador leva até o registro antes de fazer o lançamento do empreendimento, onde poder comercializar isso. Ok? Um abraço a todos aí, até a próxima, gente. Tchau! Encerrar.